Opa, sou Leandro Borges, consultor ambiental, e eu ajudo profissionais da nossa área a conquistarem os seus primeiros clientes e a prestar os seus primeiros serviços, mesmo que você não tenha experiência. E hoje eu vou mostrar para você como que você vai fazer para baixar um software poderosíssimo que faz análise hidrológica das estações que existem da ANA, da Agência Nacional de Águas, disponíveis lá no site da Hidroweb. É um software muito legal, elaborado pelo grupo da Universidade Federal de Viçosa. Então você vai baixar e esse software ele se chama Siscar. E aí você vai bater Siscar aqui no Google e vai abrir aqui o grupo de pesquisa em recursos hídricos que lá da Universidade Federal de Viçosa. É muito legal essa página aqui, tem muito software para você baixar, mas hoje eu vou focar aqui apenas no Siscar. Dá uma pesquisada aqui, dá uma lida, porque aqui tem muita informação riquíssima para você que é consultor ambiental. Esses softwares são livres, né? Você não pode vender, mas você pode utilizar para você fazer seus cálculos, tá? Você clica aqui em softwares e desce e vamos encontrar o Siscar 1.0, Sistema Computacional para Análise Hidrológica. É levinho, né, de baixar. Aqui tá me perguntando se eu quero continuar baixando. Sim. Vou mandar instalar. Ele instala rapidinho. E sim, vou mandar, aceitei, avançar. Eu não vou avançar porque eu já tenho ele instalado. Você instala, é muito tranquilo. E aí, aqui agora para usar, você vem e escreve Siscar. Ele já vai aparecer para você, você abre, tá certo? Em um vídeo passado aí, esses dias, não sei quando que ele foi publicado, mas ele será publicado antes desse, eu ensinei você a baixar os dados da estação os dados da sua estação no site da Hidroweb da ANA. Só para lembrar aqui, se você não sabe, Hidroweb, bate aqui no Google, né? Hidroweb, vai abrir para você. Aí você precisa saber qual é a estação, eu já ensinei isso no outro vídeo. Você vai vir aqui em séries históricas, procurar a estação que você precisa. A gente está trabalhando com estação fluviométrica. Se você tiver o código dela, você consulta aqui e baixa. O formato que eu ensinei a baixar é no formato MDB. E aí eu já tenho ele todo baixado aqui, bonitinho no meu computador. Ele baixa diversos arquivos que as estações elas fornecem diversas informações. E o que interessa para a gente são as vazões. Nós vamos usar a estação 512.40.000, que é Itaeté, e aí eu descompactei apenas as vazões e gerou esse arquivo, habilitou esse arquivo de vazões em formato MDB. Eu vou pegar esse endereço dessa estação aqui, né, no meu computador, eu abri o software do Siscar, e aí aqui em arquivos eu vou importar dados. Eu posso importar dados em formato TXT, formato MDB, que é o que eu indico para vocês. E se você estiver conectado na internet, você consegue acessar diretamente a web service da Agência Nacional de Águas e acessar lá todas as estações e fazer um filtro pelo Siscar, tá? Mas eu indico aqui pelo MDB, eu já baixei, né, a estação, vou achar o endereço aqui, que já está aqui, né? É o endereço onde eu salvei essa estação. 512.40.000, já está aqui o arquivo MDB que eu baixei e eu vou mandar abrir e ele vai abrir para mim. Assim que ele abre, ele te pergunta se você quer salvar um projeto e eu salvo o projeto com o mesmo nome da estação, tá? E aí ele está dizendo que já existe, porque eu já fiz, substituir, sim. Ele vai abrir para mim a série histórica da estação que eu estou trabalhando. Aí ele vai abrir toda essa série histórica. Eu tenho dados aqui desde 1935 até 2014, tá? Ele está abrindo, habilitando. Abriu todos os dados aqui. Então, ó, desde 1935 até o ano... Deixa eu descer até o final aqui. Até o dezembro de 2014, ele tem informações para mim. Então, aqui no site no software do Siscar, eu baixei as informações que estão disponíveis lá naquela estação de Itaeté 512.40.000. Peguei todas as informações, elas estão aqui dentro do software, tá? O que eu vou fazer agora, antes de rodar qualquer informação hidrológica aqui, é fazer um pré-processamento.
eu clico aqui em pré-processamento e ele abre para mim alguns critérios para eu poder fazer o pré-processamento. Primeira coisa que ele me pergunta é se eu quero fazer um pré-processamento mensal ou anual. Eu vou fazer um pré-processamento anual. E está me perguntando aqui também o início do ano hidrológico. Para o meu caso, eu vou coincidir o ano letivo, né, o ano civil, com o ano hidrológico, tá? Não tem problema nenhum. E o descarte meu aqui vai ser anual quando tiver 5% de falha. Isso aí é um critério que eu vou adotar, mas se você quiser adotar outros critérios, dependendo do seu projeto, né, e do seu grau de conservacionismo aí em relação às informações, fique à vontade para fazer, mas eu estou utilizando o descarte anual com falha de 5%. Ele me descarta isso automaticamente e a gente faz um pré-processamento. Então, os meus dados vão começar aqui em 1936 e vão até o ano de 2014, tá? Então tem informações aqui já pré-processadas para eu poder rodar as informações que eu quero, que eu preciso. Então, a partir disso agora, ele pode levantar para mim as máximas, as médias, as mínimas, regularização de vazão, permanência, curva de permanência, né, que eu vou mostrar para vocês aí, que aqui é 90, aqui é 95, e o próprio hidrograma da série histórica. Então eu sugiro, antes de qualquer coisa, você vê o próprio hidrograma da série histórica. Aqui ele põe a hidrógrafa por ano, começa com o ano de 35, depois 36, mas você pode escolher a hidrógrafa completa, então ele vai mostrar todos os picos e todas as baixas aí que você tem ao longo de toda essa série histórica. Bem legal, né? Essa hidrógrafa completa aqui. Depois você pode dar o zoom, escolher anos, né, específicos aqui, mas eu acho legal a gente ver uma série histórica completa assim, para você ver, ela é longa, de 35 a 2014, né? Ela é interessante dar uma olhada com os picos aqui nos anos de 78, nos anos de 47, 48, né? Sempre tendo picos aí, mas os maiores picos aqui de vazão, 1.500 metros cúbicos de vazão quase aí no segundo pico maior aí tem 1.500 e mais de quase 1.500 no segundo pico maior aí. Bem legal essas informações básicas. Aí você pode fechar aqui. E aí, se você quiser trabalhar com vazões mínimas, você pode vir aqui se você quer informação estatística, né, sobre Q710, por exemplo, que são vazões mínimas de 7 dias consecutivos com 10 anos de recorrência. Você vem aqui em mínimas, ele já te pergunta aqui qual é a duração em dias que você quer. Aqui já está 7 e eu deixo 7. Se eu quisesse calcular a Q710, né? Ele vai calcular para mim as mínimas de 7 dias por ano. E aí eu venho aqui, deixo 7, clico aqui no calcular as vazões mínimas, venho aqui no gráfico, deixa eu vir aqui no gráficozinho. E aí aqui tem quando eu clico nesse gráficozinho, ele me pergunta o período de retorno de 10 anos. E aí eu coloco, né, se eu quiser colocar uma outra quantidade de período de retorno, ok. Mas a Q710 são 7 dias mínimos, né, por ano, com 10 anos de recorrência. Então, se você deixar o 10 aqui, ele vai calcular a Q710 para você e vai, inclusive, mostrar qual distribuição estatística é melhor para o seu caso. Nesse caso aqui, ele destacou para mim a log Pearson, né? E dando um resultado aí de 3,42 metros cúbicos por segundo de Q710 para essa estação que tem 78 anos de série histórica, uma boa quantidade de série histórica, e a gente consegue levantar esse tipo de informação aqui, ó, 3,42 metros cúbicos por segundo através da log Pearson. Esse é o dado de Q710 para a estação. Tá vendo? Você não precisa entrar lá no Excel, ficar fazendo aqueles cálculos todos, sendo que tem um software do Syscar que faz esse levantamento para você. Você precisa entender os conceitos por trás disso e não ser um apertador de botão, né? Mas você consegue levantar informações de estações da Rede Hidrometeorológica Nacional, dados de domínio público, e levantar informações de vazões mínimas, que são vazões mínimas de referência em alguns estados, como é o caso da Q710, sem ficar sofrendo lá no Excel,
tendo um software que faz isso para você também, de um software aberto, disponível aí para você baixar e utilizar ele, elaborado pela Universidade Federal de Viçosa. Se você trabalha em outros estados em que a vazão mínima de referência está baseada na curva de permanência, você clica aqui em permanência e clica aqui no gráfico. E ele vai dar para você a curva de permanência de vazões em que uma vazão ela é igualada ou excedida, tá? Você clica aqui em curva de permanência contínua, análise de frequência, ele vai te mostrar as vazões da maior para menor, o tempo de permanência em que aquela vazão é igualada ou excedida, né? E aí ele vai te dar aqui também, ele te dá um gráfico, que é esse gráfico aqui, e ele dá para você também a Q90 e a Q95. E na verdade ele te dá Q50, Q60, né? Alguns estados utilizam vazões mínimas de referência, a Q90 ou a Q95, que significa que essa vazão ela é igualada ou excedida 90% do tempo. Se você vir aqui e olhar no gráfico, a gente pega esse gráfico é um gráfico XY de frequência acumulada, né, o tempo em que a vazão ela é igualada ou excedida, e o eixo Y é a vazão. E aí essa vazão do Q90 aqui, ó, você vem nesse gráfico, encontra o 90% ou 95% e identifica a vazão aqui no eixo Y, né? Como esse gráfico é muito grande, a gente vem aqui ele já dá essas informações aqui extrapoladas para a gente nessa tabelinha. Então a Q90 é 8,8260 metros cúbicos por segundo e a Q95 é 6,2590 metros cúbicos por segundo. Significa isso, né? Que em 95% do tempo a vazão de 6,2590 ela é igualada ou excedida. É uma vazão que acontece com certa frequência nesse curso d'água. E é isso que a curva de permanência mostra para a gente. E a curva de permanência ela é a vazão de referência para alguns estados. Para outros estados é a vazão Q710, igual eu já mostrei aqui, 7 dias de duração com 10 anos de recorrência, né, de período de retorno. E aí, aqui nesse caso, a Log Pearson foi a melhor, dando uma vazão de 3,42 metros cúbicos por segundo. Tá certo? Então, era isso que eu queria mostrar. Esse software, esse SCA, ele é um software poderosíssimo. Ele utiliza, né, ele tem uma interface com as estações da Hidroweb, baixa principalmente no formato .mdb as informações da sua estação. E aí você vai rodar as vazões mínimas, máximas, regularização, vai ter um monte de informação daquela estação que você está próxima, talvez, de um ponto de outorga, que você está querendo fazer alguma captação ou levantar alguma informação hidrológica de alguma dada região específica que você está estudando, tá certo? Então era isso que eu queria mostrar aqui para você hoje. Um abraço e tchau, valeu!